Em 2026, o PSDB vai fazer o quê? Eu já vi o senhor dizendo que não vai apoiar um candidato da família Bolsonaro. Mas e se Bolsonaro escolher um nome de centro, ou centro-direita ou direita, né? O PSDB avaliaria estar ao lado de um bolsonarista que não tenha o sobrenome do ex-presidente? Não, vou ser muito claro. O PSDB tem a responsabilidade de discutir a possibilidade de termos uma candidatura ao centro, mesmo que não seja uma candidatura do PSDB. Inclusive, como fizemos na última eleição, quando foi, por um equívoco grave da então direção do partido, inviabilizado o lançamento de uma candidatura pelo PSDB. Nós apoiamos a candidatura, você se lembra da senadora Simone Tebet pelo PMDB. Temos sim que buscar reconstruir as forças de centro para fazermos a nossa oposição ao PT pelas discordâncias conceituais profundas, históricas que temos em relação à paralisia da gestão pública, ao aparelhamento da máquina pública sem limites, essa gastança desenfreada, essa política externa fincada, fundada em pilares ideológicos, detrimento do interesse do país. Tudo isso é possível, é a construção que temos que fazer. Mas se não houver, Daniela, talvez seja a primeira vez que eu fale isso, se não houver essa candidatura ao centro, se a disputa se resumir a um representante da família Bolsonaro, como alguns defendem, e a candidatura do PT do outro lado, por responsabilidade para com o país, o PSDB tem que pensar em apresentar também um nome à disputa presidencial. Essa não é a nossa prioridade. Nossa prioridade é fortalecer o centro. Mas se for uma necessidade, o PSDB, pela sua história e pela sua responsabilidade com o Brasil, não pode se furtar a pensar em ter um nome na disputa presidencial. E aí, então, eu queria fazer duas perguntas aqui. Tarcísio de Freitas é um nome de centro, que é o governador do estado de São Paulo? E o senhor consideraria ele um expoente do centro ou não? Porque a partir daí a gente consegue delinear melhor qual é a faixa, digamos, né, que o PSDB está disposto, qual é o sarrafo que o PSDB está disposto a percorrer sob sua presidência. Daniela, sua pergunta é absolutamente correta e dependerá fundamentalmente de como ele pretende se posicionar, que tipo de diálogo ele irá querer ter, se é que irá querer ter, se é que será candidato conosco. Ele está disposto a fazer uma construção programática ao centro, né? Nós temos que estar sentados à mesa com ele. Ele quer ser apenas um representante sem sobrenome do clã Bolsonaro? Muito dificilmente nós estaremos à mesa com ele. Então, as peças que vão se movimentar agora é que vão definir qual será o nosso caminho. Somos, repito, oposição ao PT, porque não acreditamos que os governos do PT venham ajudando o país. Não temos familiaridade alguma com a pauta bolsonarista, até porque somos todos nós filhos da democracia. Eu talvez seja neto da democracia, né? Então esse é o valor para nós mais fundamental e importante de todos. Então vamos aguardar que as peças ao centro se movimentem, mas eu não afasto a possibilidade de o PSDB, ele próprio, repito, com a sua história, com o seu projeto de país, se colocar no centro dessa discussão. Perfeito. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos meses, eu diria, né? Porque o PSDB encolheu em tamanho de bancada, deixou o último candidato que teve chances reais, né, de levar a presidência da República em nome do partido foi o senhor em 2014. Em 2018 a coisa já havia ido para um outro lado, falamos sobre isso aqui. Mas agora, recentemente, o PSDB viu governadores saírem, quadros que estavam no partido há muito tempo. Qual que é o plano para remontar o PSDB em colégios eleitorais onde, historicamente, o partido teve um papel muito importante? São Paulo, Geraldo Alckmin saiu, foi para o PSB, hoje é vice do Lula. Minas Gerais, o senhor governou por 2 vezes, fez Antônio Anastasia de sucessor e agora está lá Romeu Zema. Tem um plano específico? Por onde é que começa a reconstruir o partido nesses locais onde ele historicamente foi muito importante? Daniela, nós perdemos quadros, mas nós não perdemos a nossa essência, a nossa capacidade de pensar o país. E eu lamento profundamente, vejo até com muita tristeza, né, quadros históricos do PSDB que defenderam bandeiras para nós muito caras
serem seduzidos pelas circunstâncias do poder, né? Alguns pelo canto da sereia, né? Que, segundo a mitologia grega, acaba trazendo infortúnio àqueles que se deixam seduzir. Eu diria que o PSDB passou por uma lipoaspiração. Nós estamos nos preparando para voltar mais musculosos e com mais unidade para apresentar ao Brasil um projeto. Os governadores eleitos pelo PSDB, e eu lamento que tenham saído, inclusive eu defendo, o PSDB já apresentou essa ADI junto ao Supremo Tribunal Federal, que aqueles que são eleitos com fundo eleitoral, sejam governadores, sejam prefeitos, né, nós estamos falando de cargos majoritários, tenham a responsabilidade de cumprir esse mandato pelos partidos. Mas essa é uma discussão, em tese, para o futuro. Mas aqueles que resolveram optar por atender às suas próprias circunstâncias e abdicaram de estar conosco nesse projeto de país, eu acredito que terão no futuro mais perdas do que ganhos. O partido está unido hoje, eu chego à presidência do partido com a unanimidade dos apoios de todos os diretórios pelo país inteiro, com 2 projetos fundamentais. Vamos fazer uma bancada de pelo menos 30 parlamentares qualificados no próximo ano e vamos resgatar o nosso discurso. O PSDB, Daniela, não pode ser quantificado, mensurado, medido apenas pelo número de prefeitos, de vereadores, de governadores. Já tivemos todos, já fomos o maior partido do Brasil em todos esses quesitos. O que nós temos é que readquirir a nossa capacidade de nos conectarmos com cerca de metade da população brasileira que vem votando não, que não é nem Lula nem Bolsonaro. Uma grande parcela da população brasileira vota no Lula porque tem horror ao Bolsonaro e vota no bolsonarismo porque tem horror ao Lula. Nós temos que dar a essas pessoas a possibilidade de votar a favor de um projeto novo de Brasil. E qual o partido político que passou por essas dificuldades e realmente tivemos perdas durante esse caminho, mas que não se curvou, seja o governo bolsonarista, seja o governo lulopetista? É o PSDB. Esse é um ativo político, para nós extremamente valioso. Vamos com menos parlamentares, com menos governadores, mas vamos na direção correta. Porque nem sempre, Daniela, o caminho mais fácil, escolhido por alguns, é aquele que os levará mais longe.